E aí pessoal do YouTube, FoxWalkBR na área, e nesse vídeo ainda analisar o novo episódio do Fear the Walking Dead que estreou alguns dias atrás, eu acho que foi ontem, sei lá, que no caso é o episódio 10 da segunda temporada. Levando em consideração, como vocês já sabem, os momentos mais importantes, significativos e etc. Então vamos começar com essa análise. Então, o episódio foi iniciado com um flashback, né? Uma memória do passado envolvendo um casamento e personagens que a gente nunca viu anteriormente, não é? Personagens novos, exclusivos para aquela situação da história. E assim, primeiramente eu achava que o episódio todo ia se focar nesse grupo, mas logo depois, quando foi passado a introdução e tal, deu pra perceber que voltamos a focar nos personagens que nós já conhecemos. E durante o processo do episódio, deu pra ver dois focos, não é? Focos em dois grupos distintos. No caso é o Chris e o Travis, não é? O pai e o filho, e a Alicia procurando a mãe, né? A Madison. Então nós temos o foco no filho e na filha, não é? Já que eles têm pai, mãe, enfim, tem uma coisa associada. Então assim, nesse vídeo vamos primeiramente começar a falar da Alicia, não é? Porque eu não consegui ver muita estrutura, como eu posso dizer, tão interessante assim nela. Então vamos começar pelo piorzinho pra já indo pro melhor, que no caso foi em relação ao Chris. Então vamos começar falando da situação do hotel. Tivemos um momento de tensão, porque estava cheio de zumbi nos vários corredores do hotel. Infelizmente não tivemos muitas mortes, não teve muito sangramento tal, foi mais ou menos a Alicia tentando encontrar locais seguros. Então foi mais aquela tensão já conhecida, que o personagem tem sorte em alguns momentos. Teve um ponto interessante no progresso da personagem, onde ela teve que segurar no elevador para poder evitar alguns zumbis que iam atacar ela, e eu acho que esse ponto serviu como um impulso para tentar reforçar a personagem no seu processo de transformação em algo mais apropriado, não é? A personagem, ela sempre foi uma personagem meio frágil, meio na dela, agora ela tá começando a ter um pouco mais de atitude, e esses momentos em que ela fica sozinha perante o perigo ajuda na mudança de atitude dela. Ela tá se tornando uma pessoa mais capaz de matar zumbis, de ficar diante de situações mais perigosas. Então, assim, por mais, como eu posso dizer, pouco entediante que possa ter sido, isso realmente ajudou no processo de transformação da personagem. Não só na questão do elevador, como na questão dela guiar os zumbis pelos corredores, trancá-los em armários, arriscar, sabe, passando de um andar pro próximo, assim, uma coisa mais envolvendo medo de altura. Então a personagem certamente passou por momentos que podem ter ajudado na sua transformação. Agora, quando foi introduzido aquela nova personagem, que estava ligada à cena do casamento, a Alicia, ela, como eu posso dizer, ela aprendeu a lidar com novos personagens, não é algo, como eu posso dizer, do momento, não é algo lentamente formado, é uma coisa que ela tem que aprender, uma coisa de adaptação, e junto a isso conseguiu passar um ar de novidade. Porque deu pra ver que o mesmo episódio se focando na sobrevivência da Alicia, alguma coisa ali estava se formando. A personagem estava se ligando a novos grupos, a novos personagens, isso é algo muito importante. Né? Nós tivemos dois episódios agora com poucos acontecimentos, com poucas formações, e no caso da Alicia agora, ela estava se ligando a alguma coisa nova. E no final das contas foi apenas uma briguinha para encontrar Chaves, para encontrar a Madison e tal, e no final das contas ela acaba encontrando a mãe. Ok, a Alicia teve um processo interessante nesse episódio, não foi algo muito extraordinário, mas eu acho que foi apropriado para sua mudança. Eu senti falta da presença de outros personagens, como a Ofélia, que eu não sei qual é a situação dela atual, mas eu vou fazer um vídeo, né? No caso, meu próximo vídeo eu vou comentar sobre a possível situação atual dela. A Madison só apareceu no final, e então fica meio, como eu posso dizer, eu senti saudade desses personagens, né? Eles poderiam ter aparecido pelo menos rapidamente, mas claro que se eles tivessem aparecido, toda essa questão de tensão e suspense não ia servir pra nada, né? Então, de modo geral, foi interessante, né? Então, vamos agora falar sobre o Chris.
Então, desde a primeira temporada, ficou muito claro que a relação do Chris com seu pai não era algo muito agradável, até na segunda temporada que rolou umas coisas muito mais intensas, principalmente pela morte da mãe. Então nesse episódio tivemos a oportunidade de aproximação entre pai e filho, principalmente momentos onde o pai teve que confiar o Chris a inspecionar locais possivelmente perigosos, ensinou o filho a dirigir e tudo mais, uma questão de confiança, uma questão de atitude. Então foi algo muito importante, porque esses momentos são bonitos, esses momentos são essenciais para fortificar o laço que realmente estava faltando nessas últimas 2 temporadas. Agora, uma coisa interessante é que o Chris, agora que teve esse momento solo com o pai, todos esses momentos que ele conseguia ter essa liberdade, essa capacidade de demonstrar suas capacidades, ele sorria, não é? Teve vários momentos nesse episódio que ele começou a sorrir, começou a se demonstrar uma pessoa muito mais amigável, porque ele finalmente estava conseguindo o que ele queria, não é? Aquele desejo ambicioso de atenção paterna. Então cara, ficou muito claro a transformação do personagem, a sua ambição, a sua satisfação e tal, ficou uma coisa muito clara, muito interessante, muito satisfatória para quem acompanha o desenvolvimento desse grande personagem, que na minha opinião é um dos melhores personagens. O Chris pode ser um grande filho da puta, pode ser meio agressivo, pode ser meio impulsivo, pode ser meio psicopata, mas é um dos melhores personagens do Fear the Walking Dead. Então ficou muito claro que ele recebeu um tratamento bem especial nesse episódio. Enfim, tirando os momentos paternos com o filho e tal, tivemos a introdução de um novo grupo, que eles simplesmente parece que colidiram um com o outro, podendo até mesmo resultar numa agressividade, mas curiosamente acabou não tendo nada demais, não é? Acabou criando um laço de confiança, que foi algo exclusivo no universo da Walking Dead, porque raramente quando um grupo é agressivo com o outro inicialmente, raramente é formada uma união após isso, geralmente é um mata-mata. Então eu achei curioso, original e bastante chamativo mesmo, né? Ele gerou curiosidade. Então isso vale como pontos adicionais, novos personagens como sempre. E ao mesmo tempo em que teve a conversa com esses novos personagens, nós tivemos conversas interessantes entre o pai e o filho, principalmente levando aquela questão de eles têm que confiar no grupo novo ou não. Então essa questão, essas questões de possibilidades geraram como eu posso dizer, pontos de atenção no processo, pelo menos dessa parte do episódio. Ainda mais envolvendo a Madison, a necessidade, a possibilidade de a questão de ser agressivo, de ser perigoso, ser uma obrigação ou não no apocalipse zumbi. Então, cara, foi muitas questões de sobrevivência, de adaptação e tal, muita coisa envolvida numa cena só, ficou uma coisa muito foda. Cara, ficou incrível mesmo. E no final das contas vemos a cena do celeiro, onde realmente teve um momento muito mais drástico, que foi a morte do fazendeiro pelas mãos do Chris, impulsionando mais ainda a sua evolução de psicopata, provavelmente, mas necessário, talvez, né? Então, assim, de modo geral, cara, esse episódio se focou nas 2 crianças, não é? Mas eu acho que o Chris se destacou mais pela sua evolução, pela sua questão de relação com os adolescentes, ainda mais porque ele não quis mais saber do pai, né? Numa parte do episódio ele quis saber daquela tensão de querer ser aceito e tal. O personagem mudou realmente, ele passou por novas necessidades, então ficou uma coisa muito incrível, muito foda. Agora, em relação à lista, ficou um pouco entediante, não é? Não temos uma história muito grande como fundo, é mais uma coisa pessoal de cada personagem, então como nota vai ser uma nota 8,5. Se você acha que a nota deveria ser maior ou menor, você pode comentar aqui abaixo nos comentários, compartilhar o vídeo, ajuda assim o canal a crescer. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, foco só com o RPG no próximo vídeo, valeu!